Hoje, vamos explorar as formas mais surpreendentes e surreais pelas quais os animais trazem suas crias ao mundo. Prepare-se para ficar boquiaberto. Trazer um filho ao mundo não é nada fácil, basta perguntar a qualquer mãe. No entanto, quando comparamos o parto humano com as práticas de parto de algumas criaturas em nosso planeta, percebemos que a natureza nos reserva situações verdadeiramente incríveis e inusitadas. De caracóis com anatomias muito infelizes a roedores que nascem cobertos de espinhos afiados, aqui estão algumas das maneiras mais incríveis e surreais que os animais dão à luz. 1. Elefantes. Começando com um dos animais mais majestosos da Terra, o elefante. Imagine um período de gestação de 21 meses. A gestação de um elefante costuma durar 680 dias em média, o que equivale a 97 semanas. Quando um elefante africano dá à luz, o filhote geralmente pesa cerca de 90 kg. Os elefantes nascem com cérebros altamente desenvolvidos que lhes permitem compreender aspectos-chave da dinâmica do rebanho e aprender a procurar alimentos por si próprios, uma habilidade essencial para a sobrevivência da espécie. Durante o parto, uma bolsa amniótica pode ser empurrada para fora primeiro, parecendo um balão gigante. Depois que o filhote nasce, a mãe o limpa e encoraja-o a respirar e se mover. Outros elefantes podem se unir ao redor dela e do filhote em uma incrível demonstração de unidade e proteção. 2. Caranguejos vermelhos. Vamos agora para um espetáculo único na Ilha do Natal envolvendo milhões de caranguejos vermelhos. Todos os anos, milhões de caranguejos vermelhos migram para as costas da Ilha Natal para um dos espetáculos de parto em massa mais inspiradores do mundo. Após o acasalamento, as fêmeas dos caranguejos produzem cerca de 100 mil ovos em suas bolsas de gestação. Na hora certa, as fêmeas se posicionam na água e liberam milhares de ovos. As larvas eclodem na água e, em seguida, retornam à ilha como crianças pequenas com cerca de 5 milímetros de largura. É um fenômeno fascinante de se assistir. E falar em espetáculo, você já fez sua inscrição no canal? Se ainda não o fez, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Ficarei grato se deixar aquele like e compartilhar com os amigos. 3. Cangurus. Os cangurus da Austrália são famosos por suas práticas de parto incomuns. Com cerca de 33 dias de gestação, o filhote de canguru é incrivelmente subdesenvolvido. Não tem olhos, nem orelhas, e é do tamanho de uma palma de mão de tão pequeno. Quando a mãe canguru entra em trabalho de parto, o filhote é geralmente empurrado para fora dentro de uma membrana amniótica parecida com um balão. Depois que o filhote nasce, a mãe o limpa e ainda com os olhos e ouvidos fechados, o filhote se arrasta até a bolsa da mãe, que leva cerca de 5 minutos. Lá dentro, o filhote amadurece por mais 70 dias. Quando se sente pronto para um pouco de independência, ele abre suas próprias asas e voa. É um processo bastante único. 4. Crocodilos anões. Vamos dar uma olhada nos crocodilos anões, répteis incríveis que têm uma maneira única de cuidar de seus filhotes. Quando você pensa em animais botando ovos, bem provável que você imagina uma galinha ou outro pássaro, certo? Pois bem, saiba que não são apenas os pássaros que botam ovos, essa característica incrível também é compartilhada por muitos répteis. Apesar dos répteis ser famintos por carne como o crocodilo não africano e mesmo por parecer brutos, quando se trata de seus filhotes, eles têm um jeito bem especial de protegê-los. Esses répteis constroem ninhos nas margens dos corpos d'água onde depositam seus ovos. E a mãe permanece por perto. Após 3 meses, os filhotes nascem e a mãe os ajuda a transferi-los para a água usando apenas a boca. Imagine o risco de um reflexo errado nesse processo, e aquelas pequenas criaturas poderiam facilmente se tornar lanche da mamãe. Mas isso faz parte de sua técnica de sobrevivência. 5 pitões protetoras. Agora, vamos conhecer as pitões, algumas das maiores cobras constritoras do mundo, que têm um lado suave quando se trata de seus filhotes. As pitões botam ovos, e as maiores podem produzir até 100 ovos em uma única ninhada. Mas o que torna o nascimento das pitões tão estranho é que,
Depois que os ovos começam a eclodir, as mães se enrolam ao redor de sua ninhada para protegê-la. É um espetáculo de unidade e proteção. 6. Caracóis. Os caracóis podem ser lentos, mas são rápidos na reprodução. Vamos explorar seu método único de dar à luz. Esses caras são hermafroditas, o que significa que cada caracol tem órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Eles podem botar até 500 ovos em uma única ninhada, a cada 2 ou 3 meses. É incrível que essas criaturas viscosas ainda não tenham tentado dominar o mundo. 7. Cabras. As cabras também têm uma forma única de dar à luz. Vamos descobrir como isso funciona. Os cabritos geralmente gestam o útero por cerca de 5 meses, antes de fazerem sua grande entrada no mundo. Durante o parto, a mãe geralmente empurra uma membrana amniótica parecida com um balão antes do filhote nascer. Após o filhote nascer, a mãe o limpa lambendo e comendo a membrana. Isso ajuda o filhote a respirar e se mover. 8. Porcos-espinhos. Agora, vamos falar sobre os porcos-espinhos e como eles enfrentam um desafio espinhoso durante o parto. Porcos-espinhos são famosos por seus espinhos afiados que cobrem seus corpos. E por boas razões, com cada espinho contendo até 800 pequenas farpas ao longo da ponta, eles são incrivelmente dolorosos e difíceis de remover, mas embora sejam eficazes para manter predadores afastados. Você pode imaginar o quão doloroso deve ser o parto para uma mãe porco-espinho, dadas essas pontas afiadas. Então, como uma fêmea de porco-espinho dá luz sem ser severamente espetada pelo bebê ao sair? Quando os filhotes de porco-espinho nascem de fato, seus espinhos são como pelos e só começam a endurecer quando são expostas ao ar. Isso significa que possíveis complicações durante o nascimento só acontece se caso o porco-espinho nasce virado para o lado errado, podendo deixar espinhos parcialmente endurecidos e entradas no canal da MEI. 9. Girafas. Agora, vamos para as alturas com as girafas e descobrir como elas lidam com o nascimento de seus filhotes. As girafas têm pescoços longos e podem atingir cerca de 6 metros de altura. O parto delas é um desafio único. Geralmente, o filhote é empurrado para fora através do canal de parto da mãe com a cabeça e as patas dianteiras primeiro. Imagine o filhote caindo de cabeça devido à altura da mãe. Felizmente, é parte do processo para romper o cordão umbilical. 10. Panda gigante. Sabe aqueles pandas gigantes tão fofos? Pois é, eles têm uma história interessante quando nascem. O tempo de gravidez da mamãe panda dura de 95 a 160 dias, e os filhotes de panda são bem pequenininhos. Na verdade, são os filhotes mais pequenos de todos os mamíferos em relação ao tamanho da mãe. Eles nascem rosados, com cerca de 15 centímetros de comprimento e pesando só 200 gramas. Imagine! Bem menor do que um ursinho de pelúcia. Além disso, eles não conseguem enxergar quando nascem e são bem frágeis. Precisam dos cuidados carinhosos das mamães durante os primeiros meses. As mães panda os amamentam até eles completarem 9 meses de idade e os pequenos vivem junto com elas até os 18 meses, aprendendo tudo sobre ser um panda gigante. 11. Cavalos marinhos. Eles têm um jeito bem especial de viver. Primeiro, são monogâmicos, ou seja, ficam com o mesmo parceiro por toda a vida. E quando se trata de ter filhotes, são os papais que assumem a responsabilidade. Quando eles copulam, a fêmea transfere seus óvulos para a barriga do macho, que tem uma espécie de bolsa incubadora. O tempo de gestação varia dependendo da espécie e da temperatura da água. Quando chega a hora do parto, o macho se contorce todo para liberar mais de 100 filhotinhos, que nascem bem pequenos, com cerca de 1 centímetro, mas já independentes. 12. Colossal ave kiwi. Terminando com uma ave única da Nova Zelândia, o kiwi, que não voa e tem uma maneira extraordinária de reprodução. Apesar de não voar, o kiwi é conhecido por botar o maior ovo em proporção ao corpo de qualquer ave da Terra. Ele leva quase 30 dias para produzir um ovo. O ovo do kiwi pode ocupar até 25% da massa corporal da mãe, o que é equivalente a uma mãe humana dando à luz a uma criança de 4 anos.
Durante esse período seus órgãos ficam tão comprimidos que muitas vezes ela não consegue se alimentar nos últimos dias de gravidez. Quando o filhote nasce, ele já está quase totalmente formado, o que lhe dá uma vantagem competitiva para sobreviver neste mundo assustador. Tipo, já nasce pronto para correr e escapar de qualquer perigo. Embora eu não consiga imaginar que fugir de um predador seria uma maneira muito boa de entrar no mundo, mas está para nascer um pássaro que não voa, mas que precisa virar um atleta assim que nasce para sobreviver. Ou seja, já nasce campeão. E então, qual dessas histórias te deixou arrepiado ou simplesmente impressionado? Compartilhe conosco nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima!